Vou fazer a apresentação sobre o uso de bibliotecas de código, então bibliotecas de código já prontas na linguagem de programação C, que nós podemos incorporar no nosso código e auxiliar em fazer uma série de operações de codificação. A primeira biblioteca que eu vou falar é a biblioteca chamada de math.h. Tá? Quando a gente quer utilizar essa biblioteca, nós precisamos fazer a inclusão da biblioteca no código, através dessa instrução aqui, dessa linha de código, onde eu vou fazer o include, um hashtag aqui, include, e a especificação entre essas tags aqui, da biblioteca math.h, exatamente assim que se escreve. Tá? Essa biblioteca ela vai dar acesso a uma série de funções que eu preciso saber qual é o nome dessa função, como ela funciona, para poder fazer o uso, mas eu tenho acesso a uma série de funções. Aqui, para exemplificar algumas funções que vêm com a biblioteca math.h, eu tenho essa tabela, que eu vejo que tem função aqui para poder arredondar um número para cima, para baixo, calcular a raiz quadrada de um número, fazer a potência, levar um número a uma certa potência, fazer cálculo de seno, cosseno, tangente. São então especificações, funções que existem já prontas que eu posso fazer uso, tá? E com isso facilitar aí a minha codificação. Vejo que os nomes, eles têm uma representatividade, mas muitas vezes eu tenho que buscar qual que é o nome correto para fazer aquela ação, aquilo que a função me permite, né? Então, se eu quero fazer o cálculo da raiz quadrada, tá? Então aqui tem um nome até estranho inicialmente, sqrt, tá? Que seria a função que calcula a raiz quadrada. Eu teria que lembrar o nome dessa função, então eu tenho que saber fazer uma consulta aí num guia de referência rápida do que é a função, tá? E como ela funciona. Então, acessando aquele link, eu vejo que assim a página com todas as funções que tem nessa biblioteca, e eu estou aqui interessado na sqrt, eu chegando na função específica, eu vejo que assim as informações com relação a essa função, e eu preciso saber o que ela espera como parâmetro de entrada e o que ela me traz como saída, e se chama de protótipo da função. Aí o protótipo dela é este daqui, onde é esperado um parâmetro que eu passe aqui assim entre os parênteses um número. Tá? Esse tipo double é um tipo de ponto flutuante, tá? Maior do que o float, então são valores, ele consegue representar valores maiores do que são possíveis de representar no tipo de dado float. E essa função retorna um double também. Tá? Então pode receber um número aqui de ponto flutuante e vai retornar um número de ponto flutuante. Tá? Que é o que basicamente está dizendo aqui, assim, inclusive nesse texto logo aqui abaixo. Tá? Logo a gente já faz os testes ali no código para ver como isso funciona realmente. Mas o fato é que eu tenho aqui informações sobre várias funções, tá? E eu tenho dicas, inclusive, de como utilizar cada uma delas, disponíveis aí numa pesquisa rápida na internet. Tá? Mas eu preciso saber qual que é o protótipo da função para eu poder saber o que ela espera como entrada para a função, como parâmetro para a função, e o que ela retorna como resultado daquela função. Então, indo para a codificação, para poder então, fazer uso dessas funções, eu preciso fazer a inclusão aqui da biblioteca math.h. Então, a gente já tem aqui a biblioteca stdio, que é para entrada e saída, para o scanf e para o printf. Já também estou adicionando aqui a biblioteca math.h para ter acesso àquelas funções matemáticas. Eu vou criar aqui uma variável x. Vou fazer x receber o sqrt de um número qualquer, digamos o número 9. E aqui vou dar um print deste valor calculado na minha variável x. Só para mostrar aí como funciona então essa função sqrt, então eu uso esse daqui, o protótipo dela espera um número e retorna um outro número, um número até um double e retorna um double. Visualizar. Rodando o código. Vou botar aqui o 6 e aqui retornou o 0. Tá? Por que ele retornou 0 aqui? Por que deu esse 0? Já que não deveria ter dado 8. Tá? Até vi aqui um erro meu, porque
foi dito já que a função poll ela retorna um número que é float. É um double, né? Mas o double é um número de ponto flutuante. Então, eu não posso utilizar uma representação aqui de especificação dizendo para interpretar aquele número como se fosse um inteiro. Eu tenho que dizer que tem que ser pelo menos uma especificação de um float. Vou repetir. Botei o 6 ali. E agora ele realmente deu aqui, que é um número, o número 8, né? Que é o de 2 elevado ao cubo. E aqui a raiz quadrada daquele número, que é o número 6. Então, eu pedi aqui a raiz quadrada de 2,5. Tá? Ele calculou aqui assim. E aqui a potência, está repetindo esse valor aqui de potência. Eu até vou alterar aqui um pouquinho. Vou colocar aqui, porque ele aceita double, né, como entrada. Então, eu vou colocar aqui o meu x, não, o meu num elevado ao cubo, para ver o valor desse número. Vamos rodar de novo. Então, só para ilustrar que aqui eu posso passar parâmetros que são constantes, como o 2, o número 3 que eu tinha passado, mas também posso passar variáveis, tanto aqui para o numerador, como aqui no expoente. Na base, né, melhor dizendo, na base e no expoente. Então, vou passar aqui, pegar o número, pode ser o número 9. Então, eu disse que a raiz quadrada de 9 está aqui, é o 3, e o 9 elevado ao cubo, 9 vezes 9 vezes 9, dá esse que é o 729. Para poder conhecer as outras funções, é interessante realmente você experimentar, fazer teste, ver como elas funcionam, tá? Sempre buscando uma referência do que ela precisa para entrada e o que ela retorna como saída, para poder efetivamente estar entendendo como funciona essa função. Mas é importante saber que existem várias bibliotecas disponíveis para manipular código na linguagem C. Aqui está sendo mostrado a math.h. Mas tem outras que serão mostradas mais adiante e você também pode estar procurando outras bibliotecas. Outro exemplo de uma biblioteca interessante ou de funções interessantes já prontas é a função que gera números aleatórios, que faz parte da biblioteca chamada stdlib.h. Tá? Ela vai habilitar aqui duas funções, a gente vai ver elas. A principal é a função rand, que vem ali de random, né? A tradução aí direta seria aleatório, que me permite gerar valores aleatórios caso eu precise no meu código. Mostrando como ela funciona, eu preciso fazer a inclusão aqui então da stdlib, e ela vai me permitir fazer o uso ali da função rand. Eu até vou usar ela diretamente, mandando imprimir aqui. Ela retorna, já vemos aqui, a função random, tá? Ela retorna aí um número inteiro. Aí ela não precisa de nada, esse void aqui significa que nada é esperado como parâmetro para essa função. Então, eu simplesmente coloco aqui que gera um número aleatório, não passo nada aqui como parâmetro e ela vai me retornar um número inteiro, por isso que eu estou mostrando aqui como se fosse inteiro. Executando esse código, eu vejo aqui que ela gerou o número 41 como número aleatório. E eu já vou aqui fazer um outro printf, ficar gerando vários números aleatórios. Tá? Cada vez que rodar essa função, vai gerar um número aleatório. Então, aqui gerou 41, 18.000 alguma coisa, 6.000 alguma coisa. Então, gera vários valores inteiros e aleatórios. Tá? Um primeiro detalhe. Vejam que gerou esses valores. Vou rodar de novo esse código. Se for reparado, ele gerou exatamente os mesmos números aleatórios que tinham sido gerados antes. Tá? Isso é uma característica dessa função rand, tá? Porque ele vai gerar baseado em alguns valores que existem na memória do computador. E, logicamente, eu rodei eles muito próximos, né? Essas execuções aconteceram meio próximas, e com isso ele acabou pegando os mesmos valores da memória do computador para poder mostrar. Tá? E isso, bom, isso é um problema, né? Porque cada vez que eu rodar, muito brevemente, ou muito provavelmente o que eu rodar hoje nessa máquina, ele vai acabar gerando exatamente esses mesmos valores aleatórios.
Tá? Isso não é legal, tá? E por isso eu posso fazer o uso daquela segunda função que eu tinha mostrado na apresentação, que é chamada de sRand. Tá? Essa função sRand, esse S vem de seed, tá? De semente, que é a ideia de plantar um novo conjunto de valores aleatórios. Tá? Vejo que essa função ela não retorna nada, então não preciso atribuir o retorno dessa função para nada, para nenhuma variável, nem mostrar nada. E ela espera um número inteiro sem sinal. É isso que está sendo dito aqui. Tá? Um número inteiro sem sinal nenhum. Por exemplo, o número 1, que eu vou colocar aqui. Tá? Agora eu vou rodar de novo esse código e eu vou ver um novo conjunto, ou melhor dizendo, gerou o mesmo, né? Porque ele já tinha semente 1 antes. Vou colocar aqui a semente 2. E daí ele gerou um novo conjunto de valores aleatórios. Tá? Vamos se basear aqui nesse 45 que está mais fácil de pegar, né, de lembrar. Se eu rodar aqui de novo, gerou os mesmos valores. Mas, cada vez que eu mudar aqui essa semente, eu vou estar gerando um novo valor. Agora foi para 48. Agora já conseguiu chegar aqui no, pegando aqui o primeiro mais fácil de lembrar, o 51. E assim sucessivamente eu vou estar gerando um novo conjunto de valores aleatórios. Só que, logicamente, não é interessante que eu fique ou precise, toda vez que eu for rodar esse meu código, alterar esse valor. Tá? Não é interessante fazer isso. Por isso existe uma estratégia, tá? Que é utilizar uma segunda função que vem de uma outra biblioteca, que é a função time, para me auxiliar nesse processo. Tá? Nós vamos utilizar, então, da biblioteca time.h, a função time, que recebe aqui como parâmetro essa palavrinha reservada null, né, que representa nulo aqui na programação. Vamos pegar por via de regra, que é isso daqui que precisa ser utilizado exatamente desta maneira. Então, eu vou fazer a inclusão da biblioteca time. E aquele time null vai aqui. Como parâmetro. Para entender também o que faz essa função time aqui, nós vamos dar um print. Vou dar um print aqui. Tá? E time. Vejo que ela espera algum... Isso aqui tá meio complexo, tá? É um conteúdo mais avançado, mas é um ponteiro aqui assim. Por isso que a gente vai passar um ponteiro vazio aqui, ponteiro nulo, para poder entender o que faz, o que vem como retorno dessa função. Eu não mostrei aqui, né? Deixa eu voltar. Tá, aqui acaba vindo aqui assim um retorno que é um time, tá? Mas a gente interpreta como se fosse um número inteiro. E eu vejo que assim que essa função time ela gerou esse número aqui, tá? Vamos só prestar atenção aqui assim no final, que é o 721. E olha aqui como gerou esses números aleatórios aqui. E agora 735 gerou um outro conjunto de números aleatórios. Agora 743, um número maior ainda, com outro conjunto de valores aleatórios. Tá? Então, essa função time, para entender o que ela faz realmente, né, ela não gera um número aleatório. O que ela faz é gerar um número, ela conta o número de segundos que transcorreu desde 1º de janeiro de 1970. Tá? Então, isso significa que a cada segundo, se eu demorar 1 segundo para executar o programa aqui, tá? Vai ser um número, uma unidade maior. Então, a cada segundo, esse número é um número novo, porque ele é um número maior do que o segundo anterior. Então, ele conta esse número de segundos e, por isso, ela é extremamente útil. Tá? Ela pega esse número de segundos do próprio computador que está rodando o programa,
Tá? Então, também vai ser baseado ali no relógio do computador. Tá? Mas o interessante é que eu tenho essa liberdade, essa garantia de que a cada segundo eu vou estar plantando uma nova semente e com isso eu vou estar gerando um outro conjunto de valores aleatórios. Um outro detalhe também importante é que vejam que os valores aleatórios que são gerados são valores assim, qualquer número. Evidentemente que assim, ele está gerando qualquer número aqui e que pode não ser do meu interesse. Eu vou fazer aqui sim uma manipulação, tá? Eu vou criar aqui uma variável. Vou fazer essa variável receber um número aleatório. E agora eu vou fazer as manipulações, ou algumas manipulações aí, com relação a isso, só para ilustrar. Então, inicialmente, eu vou mostrar qual que é o valor aleatório. Vejam que a função rand sempre retorna um número inteiro. E se eu quisesse que fosse um número float, um número real? Eu quero gerar um número aleatório que representasse uma quantidade em dinheiro. Bom, é manipulação desse valor. Eu posso fazer isso daqui, ó, dividido por 100.0. Eu vou estar pegando aquele número e fazendo essa divisão, eu vou estar gerando ali um valor apropriado. Deixa eu só ilustrar aqui. E com isso eu consigo controlar qual que é o intervalo de valores que eu vou estar aceitando ali para o meu número aleatório. Então aqui deu 0. Por quê? Porque esse número aqui, que é o meu número aleatório, ele é divisível por 6, então o resto da divisão deu 0. Esse número aqui não é divisível por 6, esse número aleatório aqui. Então sobrou 1 na divisão. Esse número aqui é um outro número aleatório, mas também o resto da divisão por 6 deu 1, coincidentemente. Aqui o resto da divisão deu 2, tá? Mas eu tenho garantia que vai dar sempre entre 0 e 5. Ou vai ser a resposta, vai ser 0, 1, 2, 3, 4 ou 5. Até como eu disse que eu queria simular um dado, não dá, né? Não tem o número 0 no dado, mas eu posso fazer então a esse resultado somar mais 1. Então fiz uma conta aqui, ó. Dividi o número por 6 e peguei só o resto da divisão e acresci 1. Porque se ele gerava valores de 0, de 0 até 5, agora com essa transformação que eu estou somando 1, se ele der 0, vai acabar se transformando em 1 com aquela adição, e o 5, que seria o maior número possível do resto daquela divisão, se transformaria em 6. Então aqui eu estou realmente jogando o dado, porque eu estou sorteando aqui valores entre 1 e 6. Então aqui deu dado, deu 5 no dado, aqui deu 3, e assim por diante aí nesta manipulação. Vejo então que, por mais que a função rand ela retorne um número inteiro, aleatório inteiro, no final das contas eu posso manipular isso para transformar num float, eu só tenho que pensar em como fazer, para poder jogar dentro de intervalo. Eu poderia inclusive jogar no intervalo negativo aqui, sem problema nenhum. Eu quero números entre menos 10 e 10. Então, entre menos 10, incluindo o menos 10 e o 10, eu tenho 21 valores. Então, vou fazer resto por 21 aqui. E vai dar 0, 0 vou transformar em menos 10. Então, seria isso daqui. A minha manipulação para transformar um número aleatório no intervalo entre menos 10 e 10. É um raciocínio que eu apliquei, que teria que... Ali deu 2, né? Vamos ver se ele consegue gerar um número negativo. Gerou aqui o menos 6. Mas é um raciocínio que eu apliquei para cálculo, uma equação que eu criei aqui assim para poder transformar um número inteiro qualquer, e é positivo sempre esse número inteiro que ele gera. E eu transformo esse número inteiro positivo em qualquer outro valor aplicando alguma operação aritmética aqui, que no caso é essa equação que eu estou fazendo para delimitar o limite entre menos 10 e 10 aqui dos valores. Uma charge para ilustrar.
ou para divertir, o programador aqui experiente fala: é impressão minha ou você está gerando dois números aleatórios e depois multiplicando um pelo outro? É isso mesmo, diz o programador menos experiente. E por qual motivo aleatório você está fazendo isso? É porque assim eu aumento a aleatoriedade do número. Um número aleatório vezes outro número aleatório, tá? Vai ser um número mais aleatório? Não necessariamente, ou não, né? São dois números aleatórios. Eu só vou ter um número aleatório maior, né? Porque peguei dois números, sei lá, gerei aleatoriamente o 10 e o 20, eu multiplicando os dois eu vou ter um número bem maior do que os dois primeiros. Tá? Então não precisa fazer tanto ali, só tem que saber manipular corretamente, por exemplo, o uso dessa função sRange aqui assim, para realmente plantar uma semente para gerar novos números aleatórios. Então tem bibliotecas que são mais fáceis de usar, como foi o caso ali da biblioteca Math, que as funções são só usa ele gera o resultado. Mas eu tenho também essas opções de gerar números aleatórios, embora seja um pouco mais custoso ali para poder fazer essa manipulação da maneira adequada. Tá? A função rand gera um número aleatório, mas a gente viu todas as outras complexidades que acabam gerando aí a necessidade de usar a função sRange e a função time aqui também. Manipular bem uma linguagem de programação é conhecer bem todas as bibliotecas que ela tem, tá? E vai ser visto, você vai acabar se deparando com outras bibliotecas também aí durante a codificação dos seus algoritmos, durante a codificação dos seus algoritmos.